Oi pessoal, nesse canal científico, essa questão de dizer que o tempo não existe é uma bobagem muito grande. E eu vou tentar mostrar, que o tempo, ele existe, tá? Inclusive, para ir na seta do tempo, para ir para o passado, você tem que ultrapassar a velocidade da luz. E se você pode ultrapassar a velocidade da luz com aceleração negativa para ir para o passado, é engraçado, para ir para o passado você tem que ir para frente, pela equação de Lorentz, tá? Se ultrapassa a velocidade da luz com aceleração negativa pela relatividade especial de Einstein, você vai para o passado. Segundo Einstein não é possível, mas em alguns aceleradores de partículas, algumas partículas já ultrapassaram a velocidade da luz. Já foi constatado isso, nem que fosse em microsegundos. Então, se é matematicamente possível, é fisicamente possível. Porque a gente não sabe tudo ainda. Sabemos muito pouco. Agora, como que nós poderemos calcular a velocidade da luz? Imagina uma roda girando, dentada, uma roda dentada girando, que é a experiência de um francês até, que eu esqueci o nome, uma roda girando, dentada. E aqui, aí dessa roda, vai a luz, bate aqui e volta. Numa determinada velocidade aqui, como ela está dentada, a luz vai, volta e não passa mais. Aí pega esse deslocamento e divide, você tendo essa velocidade de giro, você tira o quê? Esse tempo que ela chega aqui, que a luz não passa mais. Então eu uso esse espaço e eu uso esse tempo. Quando coincide esse espaço, que a luz não passa, esse espaço, com esse tempo que a roda dentada não deixa a luz passar mais, com essa velocidade da roda dentada eu tiro o tempo. Quando coincide esse espaço de tempo, pronto, calcula-se a velocidade da luz. Vamos supor, duas bolinhas de gude, duas bolas de futebol. Você joga uma bola de futebol para cá, aí depois de um certo tempo joga outra bola de futebol, passa. Agora, você joga uma bola de futebol para cá e joga uma bola de futebol para cá. Se coincidir o tempo, ela não passa. Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço no mesmo tempo. Então, o tempo existe sim. Você já viu às vezes no jogo de futebol, o gandula joga a bola está rolando. O gandula joga a bola, aí uma bate na outra, porque coincidiu o tempo. Se o gandula jogar a bola no campo e a outra bola vier, mas não coincidiu o tempo, essa passa. Então o tempo é concreto. Então nesse cálculo da roda girante do francês e o deslocamento da luz e de volta, quando ela não passa mais, é que coincidiu esse espaço-tempo com esse espaço-tempo. E quando os tempos coincidem, aí os corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então essa história de que o tempo não existe é uma bobagem. Vai andar de bicicleta. Anda de bicicleta, vai lá. Anda de bicicleta, pega outra bicicleta. Vem outro de bicicleta. Se eles estiverem no mesmo tempo,
Eles colidem. Se eles tiverem tempos diferentes, esse passa, depois esse passa. Então, quando coincide o espaço-tempo, então o tempo em cada ponto é relativo a cada espaço-tempo, a cada deslocamento no espaço, passando no mesmo tempo, coincide. Tá certo? Então o tempo existe sim, que não existe tempo. Existe sim. Agora, ele passa, não é que ele é o conjunto espaço-tempo. Então, nessa experiência do francês, que calcula a velocidade da luz, você tem a roda dentada e jogou luz. Aí a roda dentada, a luz vai passando pelos dentes, até que tem uma velocidade da roda dentada que a luz bate no dente. Ele aí ele tira essa velocidade de rotação, radianos por ciclos por segundo, que é frequência. Ele inverte, tira o tempo, tá certo? E ele divide pelo perímetro. Ele pega o perímetro dessa roda e divide por esse tempo, tá certo? Aí, que frequência é o inverso do período, ciclos por segundo é frequência. Então, ele inverte, tira o tempo, aí tira um tempo, ele tem os radianos por segundo, ele tem o giro, então ele tem o deslocamento dividido pelo tempo, ele tem a velocidade. A luz vai e volta nesse tempo e nessa velocidade, a luz não passa mais, aí ele registra. Bom, peraí. Aqui, o espaço-tempo do deslocamento de ida e volta da luz coincide com o espaço-tempo do giro da roda dentada. Por isso que a luz não passa mais para o outro lado. Ela só passa ela vai pelo espaçamento entre os dentes da roda. Mas na volta ela bate no dente da roda. Então, com a velocidade da roda dentada e o deslocamento, ele tira a velocidade da luz, que vai ser esse deslocamento, esse espaço, pelo tempo de giro da roda, que a luz não ultrapassa mais. Ela bate ali e dá a velocidade da luz. Então, como que o tempo não existe? Fica uma bobagem dessa. O tempo existe sim. Só que quando coincide, os dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, quando coincide o tempo que existe. Um avião saiu hoje, passou num traçado, uma rota. O outro saiu ontem, passou na mesma rota, o tempo não coincidiu. Agora, se o tempo coincidir, eles vão se chocar. Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço quando o tempo que existe coincide. Quando o espaço-tempo de deslocamento da luz coincide com o espaço-tempo de giro da roda, mostra que o tempo existe. Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço quando coincide o tempo que existe. Essa questão, o tempo ele passa realmente diferente de acordo com a velocidade. E velocidade é espaço sobre tempo. Então, o espaço está ligado ao tempo, está ligado à velocidade. Tanto é que
pela equação de Lorentz, se você ultrapassar a velocidade da luz, passar da aceleração negativa. Mas nota que para ir para o passado você tem que ir para frente, numa velocidade acima da luz. Isso é bem possível acontecer nos black holes, que nem a luz escapa. Então, e o fóton, como é que ele é atraído? Ele é atraído porque ele é só energia, mas ele tem momento. E matéria é energia, energia é matéria, é igual a MC2, né? Então, o fóton é atraído porque o fóton é composto só de energia e momento, mas é atraído pelo black hole. E se é atraído pelo black hole, o que garante que ele não ultrapassa a velocidade da luz? Alguém já esteve lá no black hole para ver? Então, se é matematicamente possível, pela equação de Lorentz, que é massa igual a m0 sobre a raiz de 1 menos c0 sobre c ao quadrado, se é matematicamente possível, quando c0 de deslocamento é maior do que c, que é a velocidade da luz, isso ao quadrado vai dar um número negativo, e a raiz de um número negativo é a raiz de menos 1, que é j, vezes a raiz do número. Esse J é um número complexo. Então, se você trabalhar a equação de Lorentz, você vê que quando ultrapassa a velocidade da luz, vai para o plano complexo. Então, vai para o conjunto universo. Então, existe. Um exemplo aqui, assim, um chute. Imagine que uma velocidade de 600 mil km por segundo. A velocidade da luz é 300 mil km por segundo, né? Então, o que você vai ter? Você vai ter 2. 2 ao quadrado dá 4. 1 menos 4, menos 3. Menos 3 é a raiz de menos 1 vezes raiz de 3. Raiz de menos 1 é j. Aí sobe ficar menos j. 1 sobre raiz de 3, menos j, raiz de 3 sobre 3, racionalizando. M0. Então a massa vai para o complexo. Mas existe no conjunto universo. Tá certo? Então, o tempo existe sim. Só que ele se comporta de acordo com a velocidade. Tá? E quando esses tempos coincidem, aí sim, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Tá certo? Então, se o tempo não existisse, dois corpos, quando passam simultaneamente no mesmo lugar do espaço, eles não se chocariam. O tempo apenas, ele, de acordo com a velocidade, ele pode estar em velocidades próximas à da luz futuro, em velocidades acima da luz, aceleração negativa passado. Então tem muita coisa, a gente não pode afirmar. Se matematicamente é possível, pela equação de Lorentz que Einstein usou, você chegar você conseguiu ultrapassar a velocidade da luz matematicamente, então você pode fisicamente. Tá? Tá? E matéria é energia condensada. Mas não existe vácuo absoluto, então tudo vibra. Tá certo? Então matéria é energia condensada. E tem o quarto estado da matéria, que foi o condensado de Bose-Einstein, que eu fiz relatividade com os alemães, estudei, e a última das físicas que eu fiz, né? Então, tem o quarto estado da matéria, que é quando todos os elétrons se desprendem do núcleo, que é essas bolas que você vê aí, que o
pessoal pensa que é disco voador, não é. Apesar de que é possível, não, é certo que existe vida em outro planeta. É certo, possível não, é certo. Porque veja bem, se não existe vácuo absoluto, a Terra é um átomo em relação ao universo. Então, a probabilidade de não existir vida em outro planeta é zero. E nos black holes, Hawking utiliza a constante G de Cavendish. Cavendish, é ISH, Cavendish. Stephen Hawking utiliza, Einstein utiliza, Newton utiliza. Quem calculou a aceleração da gravidade na Terra foi Cavendish, com todo respeito a Newton. Quem começou com o cálculo diferencial integral foi Arquimedes, com todo respeito a Newton. Tá? Também Pitágoras. E notem que a matemática ela fala por si só. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Se Pitágoras tivesse descoberto ou não, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos num triângulo retângulo. Ele descobrindo ou não. Existe, tudo existe aí. É que eu penso, descobrir não é inventar. Descobrir é uma coisa que descobriu que já existia. Então tem muita coisa que existe e a gente não vê. Você vê o infrared do controle da televisão, você não vê, mas ele existe. Se você colocar um limão dentro de um copo com água, encher de água e botar a mão, vai transbordar. Mas se você fizer um vórtex, o limão sobe. Ele, de certa forma, anula o vetor gravitacional. Poderíamos até inventar uma máquina de resgate, né? Fazer um vórtice assim, resgata alguma coisa do mar. Fica no mar. Pode ter. Fazendo um vórtice. É o mesmo princípio do furacão, do tornado. Quando ele faz aquele vórtice, a pessoa sobe. É o princípio. Então, o tempo, ele existe. Mas ele existe quando coincide o espaço-tempo do deslocamento da luz com o espaço-tempo do giro da roda. Quando a velocidade da roda coincide, esse espaço-tempo de giro da roda coincide com o espaço-tempo do deslocamento da luz, ida e volta, aí ela não passa na roda dentária, ela passa no dente, né, no espaço entre os dentes, e volta e bate no outro dente. Aí ele vê, com essa velocidade e esse deslocamento, ele tira o tempo, que eu já falei, que um ciclo por segundo é 1 Hz, o inverso é o período. Então, ele divide esse perímetro, ele pega esse perímetro, divide pelo essa velocidade angular, né? Velocidade angular, que é igual vezes o raio, né? É igual a velocidade tangencial. Então, ele divide pelo perímetro da circunferência, ele divide esse perímetro pelo tempo, ele tem essa velocidade. Ele tinha velocidade e chegou no tempo. Só que esse tempo dessa velocidade da roda, que aí o dente coincide, é o que a luz vai lá e volta, vai lá e volta. Então ele pega esse espaço, do espaço-tempo de deslocamento da luz, ele pega o espaço. E do espaço-tempo de giro da roda, ele pega o tempo, que coincide, ele pega o tempo de giro da roda com o deslocamento do espaço da luz. Então, ali ele calcula
dividindo esse espaço por esse tempo, ele calcula a velocidade da luz. A experiência de um francês que, me perdoe, eu esqueci o nome. E aí calcula-se a velocidade da luz. Ele usou uma roda dentada, ele botou uma fonte a 8 km, ele me mandava e trazia de uma fonte a 8 km. Essa distância aqui de emissão era desprezível e o giro. Então, com a velocidade e com o deslocamento ida e volta, ele calculou a velocidade da luz, porque coincidiu o espaço-tempo de um com o espaço-tempo do outro. Aí ele pode pegar o espaço de um e o tempo do outro. Então, como é que o tempo não existe? Existe sim. Só que nem sempre coincide. E de acordo com o local do espaço, é claro que ele vai se comportar de forma diferente, pô. Ele está em relação referencial diferente. É o caso de você olhar, isso foi uma experiência do Albert Einstein, né? Einstein quer dizer uma rocha, tá? Einstein uma rocha. É o caso de você jogar uma laranja para o alto dentro do trem. Você vai ver a laranja subindo e descendo como uma reta. Agora olha do lado de fora do trem. Você vai ver a laranja subindo e descendo, mas andando para frente, fazendo uma parábola. Então, de acordo com o ponto de vista, a interpretação é diferente de um mesmo fenômeno. Então, o tempo ele existe, mas nem sempre ele coincide. No caso, quando o espaço-tempo de deslocamento de volta da luz coincide com o espaço-tempo de ciclos por segundo, que é a frequência inversa do período, velocidade da roda dentada, ele calcula a velocidade da luz. Que é esse espaço de deslocamento da luz com o tempo da roda dentada. Tá? E eu quero, para terminar, falar um pouco sobre Stephen Hawking. Stephen Hawking, eu tenho uma admiração por ele porque ele conseguiu ver, quando você comprime, você aumenta a vibração das moléculas, certo? No black hole não acontece isso. Quando comprime, a constante G de gravitacional é inversamente proporcional à temperatura. Ou seja, quanto mais comprimido é o black hole, quanto mais se aproxima da singularidade no horizonte de eventos, mais frio é. E o zero Kelvin não existe no universo, porque não existe o vácuo absoluto. Tá? E essa questão, que às vezes aparece em filme de ficção científica do disco voador girando, para ele decolar, é o vórtex. É o mesmo princípio do ciclone. O ciclone está girando, a pessoa sobe. É o mesmo princípio. E isso pode ser usado também no campo eletromagnético. No campo B, pela regra da mão direita. Porque quando as linhas de campo ultrapassam uma bobina, gera uma corrente pela regra da mão esquerda. Corrente, força e campo. E tem o campo eletromagnético. Tá certo? Então, muito obrigado nesse canal científico. Eu não estou falando aqui de religião, futebol ou política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. O tempo existe e não existe. Não existe quando não coincide. Claro, existe quando coincide.
dependendo do espaço, ele se comporta diferente, por isso espaço-tempo. E se não há limitação na equação de Lorentz para ultrapassar a velocidade da luz, então, com aceleração negativa para ir para o passado, nos black holes, com certeza, tenho quase certeza, que se na equação de Lorentz você consegue calcular ir para o passado, então pode acontecer no black hole. Se matematicamente acontece, é fisicamente possível acontecer. É só você botar a velocidade da luz acima, ultrapassar a velocidade da luz com aceleração negativa, você vai ter para o plano complexo. Ou seja, alguns podem chamar de outra dimensão. Tá? Passado seria como um universo paralelo. Ele não interfere. Mas se matematicamente você consegue ir para o passado, mesmo que fisicamente ainda não conseguiu, mas se matematicamente conseguiu, fisicamente vai conseguir. E se conseguir, vamos poder reverter fatos nefastos. Um meteoro veio e bateu na Terra. Pá! Você consegue reverter isso. Voltar no tempo e corrigir. Eu, como cristão, acredito em Deus. Deus deve fazer assim. Então, mas respeitando todas as religiões dos agnósticos, e não estou falando de religião, futebol ou política. Eu só estou dizendo que quando você tem a velocidade, uma determinada velocidade de giro da roda, num espaço-tempo, coincidindo com o deslocamento de ida e volta da velocidade da luz, ou melhor, o deslocamento, o espaço de ida e volta da luz e a velocidade de giro da roda, quando isso coincide, você calcula, porque você vai usar o espaço de deslocamento da luz e o tempo de giro da roda. E dá os 300 mil km por segundo. Quando coincide. E para calcular a velocidade da luz, para essa experiência do francês, usando uma roda dentada e o deslocamento da luz e de volta, é porque, se ele calcula por ali a velocidade da luz, é porque o tempo, quando coincide, ele existe. Quando não coincide, ele existe, mas ele não está sincronizado. Certo? Então, essa experiência é sensacional para calcular a velocidade da luz. Mostra que o tempo existe quando está sincronizado. Mostra que nem sempre uma compressão, a temperatura aumenta. Na equação de Stephen-Hawking. Podem ver a equação de Stephen-Hawking. A temperatura é inversamente proporcional à massa. Ou seja, quanto maior a compressão da massa, menor a temperatura no horizonte de eventos na singularidade de um black hole. Tá? Enfim. Então, é isso. O tempo existe sim. Claro que existe. Senão, você não calculava nem velocidade. Ele não existe isolado, ele está dentro de um espaço-tempo, é aquilo que eu falei. Quando o espaço-tempo da roda coincide com o espaço-tempo da luz, você calcula a velocidade da luz. Tá? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol, política. Eu sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Procurem pesquisar a experiência da roda dentada com o deslocamento da luz. Quando coincide, ele calcula a velocidade da luz. Logo, o tempo existe. Muito obrigado, me permito, vou desligar a câmera.